Olá pessoas, bem-vindos ao canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje eu estou trazendo até vocês mais uma história de um desses personagens que fazem a alegria desse meu canal, que são os personagens ocultos, obscuros e misteriosos da nossa história. Num vídeo passado aí, eu falei para vocês de Aleister Crowley, um mago conhecidíssimo do nosso últimos tempos, do nosso último século. E aí eu fiquei pensando, o Crowley não é o único mago super influente de que se tem registro. E eu decidi falar de outros do mesmo nicho do Crowley, da mesma espécie, vamos dizer assim. Caras que, como ele, dedicaram sua vida ao estudo do oculto. E no vídeo de hoje eu decidi falar então de Eliphas Levi, um cara que foi inclusive muito importante e muito influente para o próprio Crowley. Ele era uma influência fortíssima para o Crowley. Pois bem, Eliphas Levi foi, sem dúvida alguma, o mago mais influente da era vitoriana. Ele era o cara. Se o Crowley era o cara em tempos mais recentes, Eliphas Levi era o cara na era vitoriana. Ele era o cara que tinha maior influência, maior destaque. Ele era o poderoso. O Levi nasceu em 1810, 8 de fevereiro de 1910, e morreu em 31 de maio de 1875. Nesse período de tempo, ele realizou grandes coisas para o mundo do ocultismo, né? Se destacou enormemente. Inclusive, ele foi o responsável por uma das figuras mais icônicas e mais conhecidas da história do mundo. Eu diria que é outra figura que virou pop, que todo mundo conhece, todo mundo já viu, na maioria das vezes viu fora de contexto, viu sem saber nem o que estava vendo, mas viu. E boa parte das pessoas nem sabem que o Levi, que o Eliphas Levi tem alguma coisa com isso. E depois eu vou mostrar para vocês e vou falar a respeito. O Eliphas escreveu muitos livros, deixou muitas obras, mas sem dúvida podemos eleger como sua obra mais influente Dogma e Ritual de Alta Magia. Ela foi fundamental para a carreira do Levi, fundamental para todos os magos contemporâneos dele, os que viriam depois dele. Ele foi o livro assim, tipo, a pedra fundamental da história do Levi. Ele influenciou inclusive a criação de um número imenso de sociedades ocultas que surgiram a partir dali, inclusive a toda poderosa e muito conhecida Ordem da Aurora Dourada, da qual, novamente, Crowley foi o líder, como eu falei num outro vídeo. O Levi entrou para o mundo da magia em 1853, foi quando ele começou a se envolver com isso, e ele entrou para esse mundo introduzido por um certo Edward Burley Lilton. Esse cara era um membro da Rosa Cruz e um escritor de best-sellers na época. Ele ficou famosíssimo na época, escreveu vários best-sellers, ganhou muito dinheiro, mas ele era um cara muito interessado em magia. Foi ele que apresentou ao Levi o tarô, que foi uma força fundamental na vida do Levi e que deu a ele as noções como, por exemplo, a associação do pentagrama invertido para o mal e na horizontal para o bem. Essas noções que o Levi praticamente popularizou, ele recebeu do Edward quando ele começou. Foi como um mentor para o Levi, na sua carreira. Antes de conhecer o Edward, ele ainda não só não tinha um interesse nesse mundo, como não tinha o conhecimento.
A partir do Edward, ele se interessou, entrou neste mundo, conheceu os rudimentos e passou a desenvolver suas próprias ideias a respeito de magia. Talvez o maior feito do Levi para o mundo da magia em si tenha sido que ele foi o cara que criou as até hoje respeitadas e até hoje difundidas leis da magia, ou se você preferir, os 3 princípios básicos da magia. Esses 3 princípios básicos foram definidos pelo Levi e são até hoje seguidos por quem pratica o ocultismo. A primeira lei que o Levi criou, o primeiro princípio, é o da vontade humana. Segundo esse princípio, o Levi afirmava que é a força de vontade do mago que faz com que a sua magia tenha efeitos. O mago precisa ter muita força de vontade para que a sua magia funcione. O segundo princípio básico da magia, feito pelo Levi, é a lei da luz astral. O que seria isso? Segundo Levi, a luz astral seria uma espécie de energia etérea que permeia o mundo todo, que está no mundo todo e que o mago pode acessar. Ele acessa essa energia para usar ela em benefício da sua magia e poder ter os efeitos que ele quer. Ele pode moldar essa energia. A terceira lei fundamental, a terceiro princípio básico da magia criado pelo Eliphas Levi é a lei do encadeamento. A lei do encadeamento seria a relação entre o poder interno e o poder externo, entre o poder ideal e o poder interno do mago. Uma relação entre macrocosmos, que seria tudo ao redor dele, e microcosmos, que seria o poder interior dele. O mago precisa saber atingir essa energia, lidar com ela para conseguir os seus efeitos. Esses 3 princípios, essas 3 leis, tornaram-se a pedra angular de qualquer praticante de magia a partir dali, quase inquestionáveis. E aí nós chegamos num outro ponto, que é talvez o ponto mais controverso e também um dos mais fundamentais da carreira do Eliphas Levi, o Baphomet. O Baphomet, para quem por acaso não conheça, não sei se tem alguém que não conhece, alguns vão achar que não conhecem, mas quando eu mostrar a imagem, eu vou mostrar a imagem aí, todo mundo vai lembrar que já viu em algum lugar. Ele está em capa de livro, capa de discos, capa de site, revista em quadrinhos. Muitas vezes está lá em outro contexto que não tem nada a ver com a sua criação, Mas o Eliphas Levi está ligado intimamente ao Baphomet, porque foi ele o responsável por dar forma a essa entidade. E notem o que eu estou dizendo. Eliphas Levi deu forma ao Baphomet. Não foi ele que o criou. Muita gente confunde as duas coisas. Muita gente acha que Eliphas Levi criou o Baphomet. E isso não é verdade. O que o Eliphas Levi fez foi dar a ele forma. Foi imaginar como é que ele era e desenhá-lo. E essa forma se tornou a forma mais popular, mais difundida, mais aceita sobre o Baphomet. Na verdade, hoje em dia, eu arrisco dizer que ninguém vê o Baphomet de outra forma que não seja a que o Eliphas Levi deu. Mas ele não criou o Baphomet. O Baphomet surgiu, na verdade, da desconfiança e da necessidade que a Igreja Católica tinha de acabar com os Templários. É uma história muito longa, isso daria um outro vídeo, mas em resumo, os Templários estavam muito poderosos, os Cavaleiros Templários. A Igreja Católica começou a vê-los como uma possível ameaça, Era uma entidade muito grande, muito poderosa e precisava de uma razão, de um motivo para se livrar dos Templários. O Baphomet foi uma dessas razões, se não foi a principal razão. Eles foram acusados de cultuar ídolos demoníacos, ídolos satânicos, de cultuar o Baphomet.
Só que o Baphomet, na verdade, surgiu em 1818, descoberto por um tal de Joseph von Homer. Esse Joseph alega ter encontrado, de posse dos templários, cabeças, né? Que não deu forma exata, mas seriam cabeças representando animais com chifres que os templários estariam adorando e que seriam itens demoníacos, né? E cujo nome seriam Baphomets, uma coisa assim. Eu confesso que agora não lembro direito a forma gramatical, mas é algo parecido. E ele reportou isso à Igreja Católica, que usou isso como desculpa para acabar com os templários. O que o Eliphas Levi fez foi, de posse dessa informação, criar a forma mais conhecida do Baphomet que temos até hoje. Portanto, ele não é o criador do Baphomet. Ele é o cara que definiu o que o Baphomet parece. O trabalho do Eliphas Levi para o mundo do ocultismo, para o mundo da magia, eu diria que é comparável, guardadas as proporções, ao trabalho de Allan Kardec para o espiritismo. Tipo, o que o Kardec é para o espiritismo, o Eliphas Levi, de certa maneira, pelo menos na era vitoriana, é para o mundo do ocultismo. Ele é o cara que deu uma forma, que deu um caminho. Ele é o cara que disse às pessoas por onde elas deviam seguir se queriam ser magos. E a partir dali, todo mundo seguiu este caminho. E seguem até hoje. Bom, pessoal, sobre o Eliphas Levi era isso. Um videozinho para trazer a vocês um pouco desse personagem curioso. Um abraço a todos. Deixa aquele like aí. Comenta aí embaixo se gostou ou não. Compartilha, por favor. Um abraço. Fui.